Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Que a paz esteja no coração daqueles que amam ao Senhor Deus e seja com aqueles cujo qual ouvirão a mensagem do Senhor. Os bem-aventurados são os pés daqueles que sobre os montes anunciam as boas novas do reino de Deus, que anunciam a palavra do reino de Deus. Jesus fala que nos últimos dias este evangelho do reino seria pregado em todos os confins da terra. Viria o fim em seguida. Mateus 14, Jesus diz bem claro, Mateus 24, versículo 14, e a palavra do Senhor declara: todos os homens debaixo do céu, sobre a terra, que venham se arrepender, que venham reconciliar com o Cristo, o Senhor, enquanto ainda há tempo. Isaías, o profeta, no capítulo 55, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o quando está perto, e deixe todos os ímpios seus maus caminhos, e torne-se para Deus. Isaías faz uma declaração, convite de arrependimento a todos os homens e criaturas debaixo do céu e sobre a terra, para que venham buscar o Senhor enquanto se pode achar, ou seja, enquanto ainda resta tempo, porque um dia aquele que há de vir, ele virá. A Bíblia fala que Jesus ele virá e de forma nenhuma tardará. Você está preparado para se encontrar com o Senhor Deus? Prepara-te para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Prepare urgentemente. A vida do homem é como vapor que vem e logo se desvanece. Se passa muito rápido. Os dias que nós estamos vivendo sobre a face da terra, os tempos têm se abreviado. A Bíblia declara que por amor dos escolhidos, os últimos dias se abreviariam. Eu te pergunto, os tempos não estão se abreviando? Os tempos a cada dia estão mais acelerados, dias, horas, meses e anos, cada dia mais curtos. O nosso tempo também está curto. Por isso que Isaías fala que Jesus veio buscar o que se havia perdido, para que porventura aqueles que estivessem tateando em meio à escuridão, ou seja, em meio ao pecado, pudessem encontrar a luz, ou seja, o caminho que conduz à salvação. É isso que a Bíblia anuncia, o caminho que leva à salvação. E é isso também que é anunciado agora. Não trata-se de uma religião. Jesus não é uma questão religiosa. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, a vida. Todos nós sabemos disso. Você deve saber disso. Quantos já ouviram isso? Mas quantos seguem isso que a Bíblia diz? Esse cujo qual é o único caminho para a salvação. Quantos estão seguindo? Maravilhoso saber que Jesus é o caminho, nós sabemos. Maravilhoso saber que ninguém pode chegar ao Pai senão por Jesus. Mas o que adianta saber tudo isso e não seguir Jesus? O que adianta saber todas essas coisas e nem sequer praticar? Cuidado com a hipocrisia, cuidado com o engano do coração, cuidado, pois largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Poucas pessoas entram pelo caminho estreito.
mas largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Caminhos que parecem ser bons, que parecem ser maravilhosos caminhos. Há um provérbio que diz isso: são caminhos que parecem ser bons aos olhos do homem, mas o seu fim é caminho de morte. O seu fim, o que espera é um castigo, é na verdade a morte. A Bíblia declara: o salário do pecado é a morte, ou seja, a separação eterna da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus Cristo. Então essa é a recompensa para o pecado, uma separação eterna da pessoa de Deus. E o problema não é estar eternamente separado de Deus, onde Deus não vai te ouvir, onde jamais você terá acesso a Deus, mas o pior talvez seja nem sequer o tormento que haverá, o castigo que haverá, mas o fato de não ter resposta de Deus e saber que Deus não te ouve mais. Assim será na condenação. Essa é a recompensa do pecado. Por isso arrependa-se dos pecados, porque o dia do Senhor, Ele vem. E quão breve está, e vem o dia do Senhor. O profeta Sofonias, no capítulo 1, no versículo 14, está escrito que o grande dia do Senhor está perto. O profeta Sofonias diz: o grande dia do Senhor está perto. Do Senhor. Quem é o Senhor senão Jesus Cristo? O dia dele está perto. Assim declarou o profeta Sofonias. E se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia, um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço, de desolação, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens, densas trevas, dia de trombeta, dia de alarido contra as cidades fortes e as torres mais altas, as grandes cidades. Angostarei os homens, eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue como pó se derramará, e a sua carne como esterco, aonde nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do zelo da ira do Senhor serão consumidos, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Está perto o dia do Senhor. Está perto. Aproxima-se muito o dia do Senhor. Aquele grande dia, os homens, ou seja, as pessoas, com a sua indignação, a sua angústia, a sua ânsia, o seu alvoroço, a sua desolação, por causa das trevas que sobrevirão, por causa do dia do Senhor. O grande dia do Senhor será dessa forma, a Bíblia fala, para os que estão distantes de Deus. Dia de angústia, dia de alarido, dia de desolação, dia de trombeta, clamor. Os homens, eles caminharão errantes, pelo que o Senhor Deus destruirá a soberba dos homens. Deus destruirá a iniquidade do homem, porque Deus dá graça ao humilde, mas também sabe abater a soberba do homem, a altivez do homem, da criatura orgulhosa, que não se arrepende.
não se converte, não dando o braço a torcer para Deus, nem tampouco se reconciliando com o Senhor Deus. Está perto. Se apressa muito a voz do dia do Senhor. Grande dia, a qual Jesus Cristo Senhor há de vir, julgará as nações, todos os que passaram pela terra, ou seja, do primeiro homem até o último homem, da primeira geração até a última geração. Jesus julgará, dará recompensa. Se apressa muito. Talvez, ouvindo essa mensagem que foi escrita há alguns milhares de anos, algumas centenas de anos, tu traz na sua mente o porquê que não aconteceu até hoje. Porque assim a Bíblia fala que seria nos últimos dias. Na carta de Pedro, segunda carta, capítulo 3, fala que eles são incrédulos, são indoutos, são inconstantes, que duvidam da vida de Cristo, que dizem que essas promessas passaram-se séculos, passaram-se gerações, passaram a geração do pai, do avô, e não se cumpriu. Sabe o que a Bíblia está falando? Que nos últimos dias os homens serão tão incrédulos a tal ponto que eles vão duvidar da promessa de Deus. Aí sabe o que dizem? Dizem que o dia do Senhor está demorando. E também falam que Deus ele tarda, mas nunca falha. Como se isso fosse um grande elogio para Deus. Ah, Deus ele tarda, mas não falha. Isso não é elogio para Deus. Isso nunca foi elogio. Isso não é uma forma de bendizer a Deus. Isso é uma forma de, na verdade, caluniar. É uma forma distorcida que as pessoas têm da pessoa de Deus. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Fala assim, que ainda que alguns tenham por tardia a promessa do Senhor, mas Deus é longânimo. Deus é benigno, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham alcançar a vida eterna. Ou seja, Deus não tarda, Deus é longânimo, benigno. Benigno por não ter destruído a terra, benigno por ainda dar ao pecador mais uma chance. Longânimo porque passou-se gerações e gerações e gerações e ainda não cumpriu sua promessa, pelo fato de ainda estar dando a misericórdia ao ímpio pecador. Mas o ímpio pecador não quer se arrepender. O ímpio pecador não se arrepende. O seu coração é tão orgulhoso. Ele não quer arrepender porque olha para si mesmo como boa pessoa. Olha, eu tenho um coração bom, não faço mal para ninguém. O ímpio pecador tem um coração tão soberbo, ele não consegue enxergar seus pecados diante de Deus. Ele fala que é bom, eu tenho minha religião, como se ele fosse um anjo na terra. E que na verdade a Bíblia declara que todos precisam arrepender-se, porque certamente de igual modo perecerão. Se não arrependerem, perecerão de igual modo. De igual modo pereceu as gerações passadas, as gerações religiosas passadas pereceram. Olha, o fariseu naquela época era um homem bom, era um homem religioso. É o que as pessoas elas acham. O homem religioso é um homem bom. É bom diante dos seus próprios olhos. É bom segundo o coração do homem. O homem religioso, ele só é bom segundo o coração humano. Mas segundo a Bíblia, ele está caminhando um caminho hipócrita. Ele está caminhando um caminho de engano. Isso porque Jesus, as pessoas confundem Jesus com religiosidade, com religião, e Jesus é o caminho. Até quando as pessoas não vão compreender que Jesus não é fundador de religião, Jesus não é mais um dos quais está levantando religiões, mas Jesus é o caminho, Jesus é o Salvador, Jesus
é o único acesso direto ao Pai. Ninguém pode chegar ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Mas para as pessoas uma religião é a mesma coisa de Jesus. Para as pessoas ter uma religião é a mesma coisa que seguir Jesus, e isso não é uma verdade. O Provérbios ele é bem claro, tem caminhos que parecem ser bom, parece, mas não é, parece, mas não é. Apenas tem aparência, mas o fim é perdição, o fim é condenação, só parece que é bom. Parece por quê? Por que parece ser caminho bom? Parece ser caminho bom porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem faz uma vista rasa, uma vista grossa, de acordo com o seu parecer e não de acordo com a vontade de Deus. Por isso há caminhos que parecem ser bons, mas o fim desses caminhos são de morte. Cuidado com os caminhos que você tem seguido. O dia do Senhor está se aproximando. Cuidado com os caminhos que você tem trilhado, com a vida que você tem levado diante de Deus. O estudo virá juízo. Cada um receberá recompensa. Se prepare agora. Ninguém sabe a hora que Jesus há de vir e virá como relâmpago, ou seja, de forma repentina. Esteja preparado. Prepare-se para se encontrar com Deus. Quantas gerações ouviram essa mesma coisa e pereceram? Quantas gerações foram avisadas e mesmo assim não se arrependeram? Porventura você vai ser mais uma geração, você vai ser mais um dentre mais uma geração que vai ouvir a palavra de Deus e não vai se arrepender e vai ser condenado. Aquele que se dá por avisado, meu irmão, é bem-aventurado. Aquele que se dá por ouvidor da palavra de Deus, se dá por avisado pelas instruções da palavra de Deus, isso é mais do que feliz, ele é bem-aventurado, pois será salvo. A Bíblia fala no livro de Sofonias que aquele grande dia do Senhor vai ser um dia de indignação, vai ser um dia de angústia, vai ser um dia de ânsia, vai ser um dia de alvoroço, será um dia de desolação. O grande dia do Senhor será dia de trevas, será dia de escuridão, nuvens, densas trevas, alaridos, trombetas, contra cidades fortes. Os homens serão angustiados, eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Sabe por que o dia do Senhor vai ser assim tão tenebroso? Sabe por quê? Porque os homens caminharam distante de Deus. Os homens não honraram a Deus como seu Senhor. Os homens escolheram se afastar de Deus. Por isso serão dias de densas trevas, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de desolação. Será para os homens que amaram afastar-se de Deus, que não tiveram prazer na justiça de Deus, que não tiveram prazer na boa vontade de Deus. Por isso aquele grande dia do Senhor será dia de alvoroço. Aí Jesus ele vem nas nuvens do céu, busca os seus escolhidos, junto com os seus anjos, leva os seus escolhidos. Aí as pessoas elas ficam angustiadas, só porque um aperto no coração, por já não ter mais acesso a Deus e nem ter misericórdia. Aí vem o dia de angústia, aí vem o dia de desolação, porque as pessoas elas vão ser entregues ao tormento, elas vão ser entregues a castigos, elas vão ser entregues à perdição, ao erro. E aí a Bíblia fala que estarão em trevas, porque a luz deste mundo é Jesus Cristo. A luz deste mundo é Cristo. E quando a luz se retira, o mundo fica em trevas. Cristo ele está ainda por mais um pouco de tempo, mas por mais um pouco de tempo até que seja retirado esta luz. Olha, Jesus, ele veio a este mundo, ele diz, a luz veio a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Só que mesmo os homens amando mais as trevas do que a luz ainda não se retirou.
Mesmo as pessoas amando mais o pecado do que a Cristo, Jesus ainda não se retirou. Mesmo as pessoas reprovando o que é certo diante de Deus, reprovando a luz que é Jesus Cristo, ainda Jesus não se retirou. Mas a questão é que um dia vai se retirar esta luz. Esta misericórdia, um dia ela vai se retirar. Ou seja, quando o seu fogo de vida for retirado. Ou seja, quando Cristo vier nas nuvens no céu. Por mais um pouco de tempo, o que há de vir virá e de forma nenhuma tardará. De forma nenhuma Deus tarda. Não tarda e nem falha. Nunca tardou e muito menos falhou. Muito menos tardou e jamais falhará. Age na hora certa. Para as pessoas incautas, Deus tarda, mas não falha. Mas para aqueles que reconhecem que Deus é longânimo, que Deus é benigno, Ele age na hora correta, no tempo certo. Por isso que passaram-se gerações, passaram-se tempos, o mundo ainda permanece por causa da longanimidade de Deus, não é porque Deus tardou. Não houve tardança da parte de Deus. Você talvez esteja atrasado, talvez você esteja tardando demais para se arrepender. Talvez você esteja tão atrasado para se voltar à presença de Deus. Você tarda, mas porém o Senhor Deus, Ele é longânimo. Arrependa-se enquanto há tempo. Você pode até se tardar em reconciliar e se voltar a Cristo, mas um dia, quando essa alma sai do corpo, recompensa receberá na parte de Deus para a vida eterna, aonde será a salvação ou a condenação. Esteja ciente disso. Não adianta correr por uma religião, não adianta você buscar a religião que mais se adequa aos seus padrões, se adequa à vontade de Cristo, se adequa à palavra de Deus, se conforma com as palavras de Deus e não com esse século presente. Porque o grande dia do Senhor, Ele vem ardendo como chama de fogo, assim diz o profeta Malaquias no capítulo 4. Malaquias fala que o grande dia do Senhor também vem ardendo como chama de fogo. Em toda a Bíblia nós vemos o dia do Senhor como um dia tenebroso para os homens que na verdade estão sem arrependimento, sem conversão. A Bíblia traz um dia tenebroso que é o dia do Senhor para os homens que estão sem conversão diante de Deus. Para as pessoas que estão sem correção diante de Deus serão dias tenebrosos. Dia de ai, dia de tormento, dia de angústia, para aqueles que estiverem distantes de Deus e separados da graça de Cristo. Mas para aqueles que temem ao nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Leia em Malaquias capítulo 4. Capítulo 4 de Malaquias diz essas palavras, em que o dia do Senhor será um sol. Surgirá o sol da justiça. Ou seja, Jesus, o sol da justiça, será para aqueles que temem ao Senhor e têm temido ao Senhor verdadeiramente. Você tem temido a Deus verdadeiramente? Ou melhor, você sabe o que é verdadeiramente temer a Deus? Há um provérbio que diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Ou seja, temor a Deus sem guardar as palavras de Deus não é temor. Ou melhor, temor a Deus sem praticar a palavra de Deus não é temor. Temer a Deus sem obedecer a Deus não é temor. É qualquer outra coisa, mas temor não é. Que temor é esse que não leva as pessoas a uma conversão genuína? Que temor é esse que não leva as pessoas a sentirem o peso ou a angústia pelo seu pecado, ou a tristeza ou a vergonha pelos seus pecados? Que temor é esse e que na verdade não leva as pessoas a se arrependerem verdadeiramente? Que temor é esse em que as pessoas têm da pessoa de Deus e que conseguem continuar praticando tais coisas com
continuamente, normalmente, como se estivesse tudo bem, como se os olhos de Deus não estivessem contemplando. Não é temor, te digo, não é temor se não traz arrependimento, se não traz constrangimento, se não traz conversão, não é temor. É engano, é enfado do coração. Está escrito lá no livro de Mateus, capítulo de número 10. Está escrito no versículo 28. Está escrito assim: não temam os que matam a carne e nada podem fazer com a alma, mas temam antes aquele que depois de lançar a alma no inferno tem também poder para lançar o corpo no inferno. Digo, a esse sim temeis. Quem é esse? Eu te pergunto, quem que tem poder para lançar alma e corpo no inferno? Não é Satanás, mas sim aquele que criou. É Deus que tem o poder para lançar a alma do corpo, a alma junto com o corpo no inferno. Tem esse poder e assim fará quando Cristo ressuscitar os mortos para o dia do juízo. Assim Cristo fará quando ressuscitar os mortos para o dia do juízo. A Bíblia fala no livro de Daniel: alguns ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno, outros para o gozo eterno do Senhor. Ou seja, alguns para condenação, que isso é uma vergonha eterna, e outros para o descanso, que é um gozo eterno. Ressuscitarão, e nesse mesmo corpo, desde o primeiro homem até o último homem, serão ressuscitados. Nesse mesmo corpo, desde Adão até o último homem da última geração, serão ressuscitados para a vergonha, desprezo eterno ou para o gozo eterno. Está escrito em Apocalipse capítulo 20: e o mar deu os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E cada um foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. E não achou-se lugar para eles, de cujo qual fugiu os céus e a terra. O dia do Senhor, dia do juízo, dia do acerto de contas, dia da salvação, o dia da condenação. O último dia, o dia final, a última oportunidade é agora. O juízo final não é a última oportunidade. O juízo final, na verdade, é o último momento nessa vida. É o último momento antes de serem condenados os salvos. Mas o dia de se voltar a Deus, de se arrepender das iniquidades, é hoje. O dia de se arrepender da idolatria, das bebedices, é hoje. No dia que se chama hoje, nós temos uma oportunidade chamada misericórdia. É hoje o dia em que nós podemos buscar ao Senhor, encontrar sua misericórdia, encontrar o seu perdão, encontrar em Jesus Cristo a salvação, o refrigério. Mas porém a Bíblia fala que após a morte segue-se a juízo. Segue-se a juízo após a morte. O homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo após isto o juízo. É isso que relata em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, que Deus ordenou a todo ser humano morrer uma única vez. Opa, então, fui enganado com a reencarnação. Então, nós fomos enganados acreditando que haveria uma reencarnação. Então quer dizer que você foi enganado, as gerações foram enganadas, nós fomos enganados acreditando que haveria uma reencarnação. Não está a Bíblia dizendo que após a morte segue o juízo? Ou seja, se após a morte seremos julgados,
então certamente não estaremos reencarnando em uma outra vida. Se após a morte cada um por Deus será julgado, então certamente Deus colocará cada um em seu devido lugar. Se é céu, céu estará. Se é inferno, o inferno estará. Não estará vagando na terra, não estará esperando para a reencarnação em uma outra vida, e nem estará num purgatório para poder estar expurgando seus pecados, para guardar mais uma chance de alcançar a salvação. Olha como o mundo é enganado por não ler a Bíblia. Olha só como as pessoas elas são enganadas por não ler a Bíblia. Olha o que acontece, o que as pessoas começam a acreditar quando elas não fazem questão de ler o que está escrito na Bíblia. Elas acreditam em fábulas, elas se tornam infantis. Igual você lendo uma história infantil para uma criança, assim são os adultos acreditando nas superstições religiosas. Acreditam cegamente porque não examinam as Escrituras, porque não se importam de conhecer a vontade de Deus. Lê a Bíblia, examine as Escrituras, examinar, pois, a Escritura, porque elas de mim testificam, disse Jesus, e nelas vocês encontram a vida, disse Jesus Cristo. Nós encontramos a vida nas Escrituras, e as Escrituras testificam de tudo que Jesus falou. E as Escrituras, elas vão contra todo engano. As Escrituras nos mostram o verdadeiro e único caminho a ser seguido. A palavra de Deus está sendo trocada por heresias destruidoras. Não faça isso. Estão trocando a verdade pela mentira. Não façam isso. Não façam isso. Não troque a verdade pela mentira. Não troque a verdade de Deus pelas heresias. Não troque a verdade de Deus pelas superstições. Não troque a palavra de Deus pelas tradições orais, tradições religiosas, tradições dos pais, tradições dos antigos. Disse Jesus lá no livro de Mateus, capítulo 15. Se qualquer um dos seus pais te oferecer alguma coisa falando que isso é oferta ao Senhor, não faça assim, porque a tradição invalida o mandamento de Deus. Não é mais importante a tradição dos pais do que os ensinamentos de Deus. Os ensinamentos de Deus vêm antes da tradição dos pais, ou seja, a Bíblia é antes de qualquer superstição religiosa, a Bíblia é antes de qualquer tradição religiosa dada pelo catolicismo romano, ou qualquer espiritismo da vida, ou qualquer outra religião que você conheça pela terra. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não pode ser igualada a uma religião ou trocada por uma religião. Desperta você que dorme. Multidões e multidões no vale da decisão. São multidões. São multidões caminhando com passos largos para o inferno. Há uma necessidade urgente de salvar a sua alma, porque ao findar desta vida você estará num lugar eterno. Não é uma tradição, não é uma cultura, não é um dogma, mas é uma realidade. A vida na terra é real, a vida após a morte também é. Vida após morte é céu ou inferno. Vida após morte será salvação ou condenação. Por isso Deus anuncia que todos os homens devem buscar ao Senhor enquanto se pode achar. O profeta Sofonias diz que o Senhor ele virá e o dia está perto. No capítulo 1, versículo de número 17, ele fala: eu anunciarei os homens, eles andarão como cegos. Olha, as pessoas já estão caminhando como cegos. Mesmo vendo, não enxergam a verdade de Deus. Mesmo estando escancarado diante dos seus olhos, a verdade de Deus não enxerga.
A verdade está sendo escancarada diante dos olhos das pessoas e elas não aceitam, como se elas não estivessem querendo ver, ou como se realmente não enxergassem os sinais evidentes do Senhor para que as pessoas possam se arrepender. Estão escancarados diante de nossos olhos, mas as pessoas elas falam, não, ainda não é, ainda não está se cumprindo. As pessoas elas estão como cegos. A Bíblia fala sobre isso aqui em Sofonias, que os homens caminharão como cegos, errantes pela terra, pelo mundo afora, distante de Deus, praticando todo tipo de abominações, praticando todo tipo de pecados, e acham que seus pecados são normais, e acham que não há uma necessidade de refrear ou abandonar os seus pecados. Mas a Bíblia fala, arrependam-se, para que não venham perecer de igual modo. Arrependam e não pereçam, se convertam e não venham ser condenados. Não é Alá, não é Buda, não é Maomé, Mohammed não é Salvador, não é o Messias. O Messias veio dos judeus e foi rejeitado. O Messias foi crucificado, mas ele ressuscitou dentre os mortos. Maomé não ressuscita, Maria não ressuscitou, Maria não foi ascendida aos céus porque não ressuscitou, não está à direita de Deus Pai porque à direita de Deus Pai está Jesus, não é advogada porque advogado é Jesus Cristo, não é medianeiro porque não há outro mediador entre Deus e os homens, a qual não é Jesus Cristo. Então, não há outro nome dado no céu ou na terra pelo qual nós podemos ser salvos, senão Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Não tem outro nome dado no céu ou na terra pelo qual podemos ser salvos, é Jesus Cristo. Você talvez compreenda que Jesus é o único Salvador, mas a questão é, Jesus para você é o suficiente ou você precisa também dos chamados santos? Porque o santo verdadeiro ressuscitou, os outros foram transformados em estátuas, estão aguardando o dia do juízo, e as pessoas fizeram estátuas para eles como se fossem deuses, mas deuses não são, como se fossem santos milagrosos, mas milagres não fazem, e santos não são, porque Deus não faz santos de barro, santos feitos que não se movem dos lugares que são colocados, mas Deus faz santos de homens, de pessoas, tirando do monturo, tirando do charco de lodo e firmando seus pés sobre a rocha, a qual é a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 6. Não sabeis que vocês, os santos, hão de julgar o mundo, e se vocês, os santos, se acham indignos de julgar as coisas mínimas pertencentes a este mundo, o que dirá julgar aos anjos? Olha quem que Deus está chamando de santos, vocês que seguem Jesus, vocês que na verdade são fiéis a Cristo, porque os que não são fiéis a Cristo não são santos, são ímpios. Os que não são fiéis a Cristo são homens ímpios caminhando com passos largos para o inferno. Mas os santos aqui, dentro da Bíblia, a qual Deus chama, são homens e mulheres, são pessoas que na verdade, verdadeiramente, seguem a Jesus Cristo de forma verdadeira, sem hipocrisia. E para esses, quando Jesus vier, será um dia de gozo, de paz, um dia de descanso, o dia mais esperado. Mas para aqueles que não têm temido o nome do Senhor, não será assim, será dia de angústia. Para aqueles que se desviam para a maldade do seu coração, adulterando, se embebedando, vivendo a sua vida de fornicação, vivendo a vida vã, a sua vida de perdição, de idolatria, serão um dia de angústia. Esses homens serão homens que caminharão pela terra, errantes, e a Bíblia fala que padecerão ante a face do Senhor, lá no livro de Tessalonicenses, segunda carta de Tessalonicenses, primeiro capítulo. Padecerão eterno castigo ante a face do Senhor.
castigo eterno, segundo está escrito na Bíblia. E esse castigo será distante, separado da face do Criador, da face de Deus, o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso. As pessoas estarão distantes de Deus, na condenação, padecendo no eterno fogo, separados da presença de Deus, ou seja, não serão ouvidos por Deus. Mas não se esqueça que a Bíblia também fala no livro de Isaías que as vossas transgressões, as vossas iniquidades fazem separação, divisão entre vós e o vosso Deus, e cobrem os vossos ouvidos para que não sejam ouvidos por Deus. Os pecados separam o homem para que não seja ouvido por Deus. Aqui ainda na terra, aqui ainda agora, mas ainda pior será na eternidade, ante a face de Deus, sendo castigados os homens que não se arrependeram, os homens que na verdade não se reconciliaram, nem tampouco se voltaram a Cristo. Não quero viver assim. O caminho agora é bom, mas o fim do caminho será angustiante. Alegra-te no teu pecado agora, mas a angústia virá à tona quando a alma sai do corpo. Alegra-te nas festas de bebedeiras, numa vida depravada, ímpia, dissoluta, mas quando a alma sair do corpo virá a pior angústia da sua alma, e o pior descanso, o pior castigo que você poderá sofrer será numa eternidade separado de Deus, vivendo, sendo castigado. Escolha quem você vai servir. O tempo está se passando e está se esgotando. Escolhe a quem tu servirá, se a Deus ou a Mamon, ou Deus ou o diabo. Não tem como não ser nenhum dos dois. Se você não serve a Deus, a Satanás, você está servindo, está agradando através dos seus feitos. Por isso Jesus falou: ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Ou você agrada a Deus, ou você agrada a Satanás. Escolha quem você vai agradar, meu querido, porque esse corpo é um templo de adoração. Esse corpo é um templo de habitação. 1 Coríntios fala no capítulo 3: não sabeis que o vosso corpo, ele é templo, morada de Deus, e que esse corpo não pertence a você mesmo, pertence a Deus porque Deus criou. E aquele que destruir o templo de Deus, a qual é seu corpo, também será destruído por Deus. O pecado tem destruído o templo de Deus, que é o corpo. Tem destruído. Muitas pessoas têm destruído o templo de Deus, a qual é o seu corpo, com pecados e mais pecados de feitiçaria, pecado de idolatria, pecado de mentira, pecado de orgia, pecado de orgulho, pecado de bebedeiras, pecados e mais pecados. As pessoas têm destruído o templo de Deus, a qual é o seu corpo. Aí dizem que não tem nada a ver, que todo mundo é pecador, nunca deixarão de ser pecadores. Ou seja, você está falando que Jesus morreu em vão. Se você acredita que todo homem vai ser pecador a vida inteira, então você está dizendo que Jesus morreu em vão e não serviu de nada. Só que Jesus não morreu em vão, mas a sua morte ela fez efeito na vida daqueles que verdadeiramente o receberam e os quais receberam o nome de Deus. Talvez não tenha efeito na sua vida, e você acredita que vai viver pecando a vida inteira mesmo, porque você não recebeu a mensagem de Jesus e não pode ter em seu coração arrependimento, porque somente Jesus pode levar o homem a constranger-se dos seus pecados, de tal modo arrepender-se. Mas não há temor nessa geração que afasta-se de Deus. Os que se afastam de Deus se afastam do temor. E quando as pessoas se afastam-se do temor de Deus, elas estão caminhando errantes pela terra, elas estão caminhando sem Deus. E o maior problema de
caminhar sem Deus é que Jesus virá na última hora, que você menos espera, e Ele te dirá: aparte de mim, você que pratica a iniquidade para o fogo eterno. Ou então Ele dirá: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuam o reino dos céus, que é dado a vós por herança. Essas serão as últimas palavras ouvidas da boca de Jesus, serão as últimas palavras. Já parou para imaginar você diante de Jesus, cada um diante de Jesus, aflito, esperando ouvir Jesus dizer a sua palavra, e Ele disser para você: aparte-se de mim. Você que tem praticado iniquidade, já parou para pensar? Lá em Mateus 25 está escrito isso. O próprio Jesus disse: te apartará como o pastor aparta o bode da ovelha, apartará um dos outros. Os que serão condenados, os que serão apartados para o fogo eterno, e os que serão apartados para o gozo eterno. Faça sua decisão quanto antes. Escolha. Não trata de uma religião, não é isso. Não é escolher uma religião. Não é seguir uma religião, não é marcar presença em culto, não é marcar presença em missa. É seguir a palavra de Deus. É ser discípulo de Cristo. Se vocês permanecerem em minha palavra, disse Jesus, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus disse: se permanecer nas suas palavras, serão discípulos verdadeiros. Discípulo é seguidor. De quem você tem sido seguidor? Tem pessoas que seguem ídolos, tem pessoas que seguem seu próprio coração, tem pessoas que seguem o Estado, tem pessoas que seguem tradição, tem pessoas que seguem outras pessoas, mas são poucos que seguem a Deus, são poucos. Poucos são os que se salvam. O Senhor perguntou para Jesus. Jesus falou: estreito, apertado é o caminho que conduz à salvação, poucos entram por ele, ou seja, poucos se salvam. Salvam-se somente aqueles que entram pela porta. Disse Jesus em João 10: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Qual porta você tem entrado? Olha, você tem duas portas. Você não entrou por Jesus, você já está pela porta que conduz ao inferno, a porta larga e espaçosa. Se você não entrou por Jesus, você está no caminho de perdição. Só que assim, segundo a Bíblia, o fim do caminho é morte, condenação eterna. Por isso assim a Bíblia diz: aproveita enquanto ainda está no caminho. Enquanto ainda está no caminho, reconcilia, enquanto que há ainda tempo, para que quando chegar ao Senhor, não venha te afastar. Ou seja, enquanto está no caminho, tem como mudar o destino. Tem como mudar o caminho a qualquer hora. Ainda que errou pelo caminho, é possível mudar o caminho a qualquer momento. Só não é possível mudar o caminho quando chega ao fim desse caminho. Confiar pelo caminho estreito, porque estreito é o caminho que conduz à salvação. Poucos são os que entram por esse caminho. Está chegando o último momento, está chegando a hora. Está chegando a hora que Jesus falou, o momento em que Jesus disse que o Espírito do anticristo já está no mundo e muitos têm se feito anticristo. Chegando a hora em que as pessoas que não se sujeitaram, não fizeram questão de adorar Jesus, elas vão se entregar à adoração a anticristo, a besta, que tem assim, a cada dia, colocado o seu território, e as pessoas estão cegas e não estão percebendo que o dia
Os dias são maus, que os tempos são trabalhosos. São tempos trabalhosos, diz a palavra do Senhor. São tempos trabalhosos, diz a palavra de Deus. São tempos trabalhosos. Jesus, ele está às portas. O grande dia do Senhor está perto. Está perto o grande dia do Senhor. Se aproxima muito a voz do dia do Senhor. E aquele grande dia caminharão angustiados, errantes, de ânsia e de alvoroço, de desolação e trevas, escuridão, de nuvens e densas trevas. Haverá trombeta, larido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Angustiarei os homens, eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó, sua carne como esterco. Sabe por que isso vai acontecer? A Bíblia fala, porque certamente amaram afastar-se de Deus, porque certamente preferiram afastar-se de Deus. Naquele dia, nem sua prata, nem seu ouro poderá livrar no dia do furor do Senhor. Ou seja, aquele grande dia, nenhum recurso humano poderá livrar do dia da ira e do furor do Senhor. Ah, mas isso não é um Antigo Testamento? Isso é um Antigo Testamento. E Deus no Novo Testamento se revela da mesma forma. Da mesma forma, sabe por quê? Porque Deus é imutável, não muda. Se Deus revelou de uma forma no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento ele se revela de outra forma? Não se revela de outra forma. Está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 18, Novo Testamento. Porque do céu manifesta a ira de Deus contra aqueles que detêm a verdade de Deus em mentira, contra aqueles que detêm a justiça de Deus em injustiça. Então Deus não mudou. A ira de Deus vem do céu contra os que detêm a verdade em mentira, contra aqueles que na verdade trocam a justiça de Deus pela injustiça. Então Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. E Deus do Antigo Testamento está irado contra a iniquidade dessas gerações. Olha a grande aberração do carnaval. Satanás desfilando para cima e para baixo, onde as imagens de demônios estão sendo levadas como se fossem deuses, onde as pessoas estão se alegrando e um verdadeiro culto a Satanás, debaixo de tanta depravação, debaixo de tanta imoralidade, entregando as paixões infantes. Isso para não dizer de uma forma mais vergonhosa, porque falamos diante de um público onde crianças ouvem, são coisas obscenas que praticam diante dos olhos do Senhor. São coisas malignas que essa geração tem praticado diante do Senhor. Mas o grande dia do Senhor, meu irmão, está perto. Queiram arrepender-se todos os que praticam suas iniquidades, queiram arrepender, enquanto ainda resta tempo, porque o tempo vai se esgotar. A porta vai se fechar. E a porta se fechou no dia de Noé. E fechará pela última vez. Pela última vez que fechará. Para nunca mais se abrir a porta. Eis que eu sou a porta das ovelhas, disse Jesus Cristo em João 10. E quem entrar por mim, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Entra por esta porta. Cristo é a porta. Estreito, apertado é o caminho ao qual conduz a salvação. Poucos são os que entram por esse caminho. O dia está perto. Busque arrependimento, busque se aproximar do temor de Deus, busque se afastar das iniquidades, busque se afastar de toda bebedeira, busque se afastar de toda imoralidade homossexual, de toda imoralidade heterossexual, toda imoralidade, ou seja adultério, seja fornicações, seja malícias,
indagações, arrependa-se enquanto está tendo tempo, afaste da embriaguez, são caminhos que conduzem à morte, são caminhos que conduzem a alma à condenação. Irão arrepender-se, moradores da terra. Eis que o grande dia do Senhor está perto. Vem se aproximando muito. A voz do dia do Senhor, voz de trombeta, voz de arcanjo, voz de alarido, contra as cidades fortes, contra os homens soberbos. Assim Malaquias 4 diz que aquele grande dia, o Senhor Deus, ele derrubará os soberbos e aniquilará toda a altivez do homem. Arrependam-se. Bem-aventurados são que ouvem, guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Ficaram de fora os cães, os feiticeiros, cães, falsos profetas. Ficaram de fora os feiticeiros, os idólatras, os imorais, os homicidas, os depravados, os sodomitas, os idólatras, os feiticeiros, os imorais, os beberrões, todos os que amam e cometem a mentira, será sua parte do lago que arde com fogo e enxofre. E eu, Jesus Cristo, enviei os meus servos para testificar sobre essas coisas nas igrejas. Sim, a palavra do Senhor diz: queiram que seu nome esteja escrito no livro da vida, não queiram estar nesta lista, a lista dos iníquos, dos homens ímpios que não se arrependeram e lançados serão no inferno. Jesus está às portas, arrependam-se e não pereçam. Bem-aventurados são aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro, sangue de Cristo. Lava a alma, purifica das iniquidades e culpas, para que assim, diante do Senhor, possamos nos apresentar sem culpa, irrepreensíveis, reconciliados. Reconcilia-te enquanto está no caminho. Não espere um purgatório, não haverá um purgatório, ainda que haja uma missa de 7º dia, não haverá uma segunda chance. Após a morte, segue o juízo. O homem está ordenado morrer uma única vez, diz a palavra de Deus, e vindo após a morte o juízo. Prepare-se para se encontrar com o Senhor do teu Deus. Que o Senhor Deus possa dar graça aos humildes, como diz a palavra do Senhor. Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Que a paz seja e esteja contigo no coração daqueles que amam o Senhor.